profecia bíblica sobre Gaza, Hamas, de uma forma absurdamente detalhada, e eu mesmo estou começando a ficar muito impressionado. Nós judeus, todas as semanas a gente lê uma parte da Bíblia que a gente chama de Parashá, na sequência da leitura. E nessa semana a gente leu a história de Esaú e Jacó, os dois irmãos que tiveram entre si uma disputa pela primogenitura. Esaú, o violento, o caçador, aquele que gostava de sangue, ele deveria, pelas convenções sociais, ser o primogênito. Porém, Deus havia escolhido Jacó, o caçula, que depois teria o seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com o anjo de Deus e com os homens e vence. Agora, o que acontece? Nessa paraxá, exatamente, pode abrir a Bíblia e pode conferir, não precisa acreditar em mim. No capítulo 36 de Gênesis, está escrito o seguinte, que Esaú tomou para si uma mulher chamada de Yehudit, filha de Beeri. E ontem, minha gente, acreditem, o exército de Israel encontrou o cadáver de uma mulher israelense que foi tomada, capturada pelo grupo terrorista do Hamas, e o nome dela era Yehudit, e ela habitava justamente no kibbutz de Beeri. Isso é impressionante. E como se não fosse o suficiente, a gente ainda tem o comentário do Urashi, um dos mais importantes comentaristas rabínicos da história. E ele fala o seguinte sobre esse versículo. Ele diz, Esaú era um homem hipócrita, Esaú era um homem falso. Durante toda a sua vida, Esaú capturava mulheres casadas para violentá-las. Gente, presta atenção e se segura. Está escrito no Urashi o seguinte, que Esaú era uma pessoa que se utilizava de gezel, roubo e violência. E o termo utilizado pelo Urashi para falar sobre violência é Hamas. A gente está vendo um detalhamento absurdo das informações de acordo com as leituras semanais que estão acompanhando esse conflito. Nós, judeus, acreditamos que a palavra de Deus não é somente uma revelação a respeito do que aconteceu no passado, mas é uma revelação a respeito do que acontece hoje e também no futuro. Quando a gente sabe ler da forma correta, a gente desmascara a aparência daquilo que está acontecendo hoje e a gente chega na realidade e no sentido mais profundo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe os seus comentários e as suas impressões. Um abraço para todos, Deus abençoe.